questão de ok tá no ar. Sim, senhor. Primeiro a abertura, depois o ok mesmo. Tá bom. Muito boa noite, internauta do Pauta Goiás. Nós estamos de volta agora com o nosso boletim final da cobertura jornalística do nosso site e da nossa Pauta Goiás TV, do segundo turno das eleições, tanto de Goiânia quanto de Anápolis. Agora são quase 9 horas, são 8 horas e 59 minutos, a gente está de volta aqui ao vivo. Eu estou do meu lado esquerdo aqui, Frederico JB, passou o dia inteiro na cidade de Anápolis fazendo a cobertura do segundo turno lá na cidade. Eu tenho aqui do meu lado direito Dias Mendes, que esteve com Vanderlan Cardoso agora na entrevista coletiva, na qual o candidato PCBista avaliou aí os números da derrota dentro da cidade de Goiânia. Iris Rezende foi eleito aí com 57% dos votos válidos nesta eleição, nesse segundo turno na cidade de Goiânia, contra 43% de Vanderlan, enquanto que em Anápolis a diferença foi menor, 2% ali de diferença para o candidato Roberto Naves, Roberto Dória, o PTBista, agora o novo prefeito de Anápolis. Começando com você, Frederico, a gente via que lá a tendência era de que fosse uma eleição realmente apertada, né? Mas essa eleição apertada, ela acirrou demais os ânimos hoje, nos últimos dias? Acirrou sim, Fagner. Boa noite aos internautas do Pauta Goiás. Que a gente pôde observar na última semana e pela votação que a cidade ficou dividida, né? Uma parte do eleitor, mais de 48% dos eleitores de votos válidos, foi para João Gomes e 51%, mais de 50% para Roberto Dória ou Roberto Naves. E aí, na campanha, a gente, de ontem para hoje, o que a gente pôde observar é uma cidade de fato dividida. Né? A gente observou, inclusive no visual de campanha, tanto de um candidato quanto do outro, a gente pôde observar muitos materiais, muitos carros adesivados, e aí essa votação hoje, desse domingo, esse último dia de outubro, deu para expressar bem o que a gente observou nas ruas na cidade. A diferença de 2%. Ela, lógico, dentro de uma pesquisa que saiu ontem, né, pelo Ibope lá na cidade de Anápolis, do CEPS, perdão, ela deu um pouco de força para o PT nessa reta final, para o João, para ele tentar acreditar mesmo na vitória, na virada? Eu acho que inclusive outras pesquisas que eles mesmos divulgaram, né, do grupo deles, mostravam essa possibilidade de fato de chegar colado em Roberto Dória. Vale lembrar que o João Gomes venceu a eleição no primeiro turno, sim, mas o Roberto Dória pelo crescimento, e a tendência era de que já no próprio início do segundo turno ele já teria mais intenções de voto do que João Gomes, e foi o que as primeiras pesquisas apontaram. Em seguida, aí sim o PT na campanha, no rádio e na televisão, com uma estratégia muito bem definida de colar Roberto Dória em algumas figuras importantes da cidade, históricas, e também no deputado federal Jeová Arantes. Com essa estratégia tentou desgastar e desconstruir o discurso do Roberto de ser um novo, de não ter ligação política com ninguém, né, de ser um empresário, e aí dentro do que a gente pôde observar nas eleições em outros estados e outros municípios do Brasil, como por exemplo São Paulo, João Dória. E essa estratégia do PT maciçamente, principalmente nas pílulas, fez com que essa vantagem fosse reduzida no decorrer da eleição nos últimos 15 dias. Então essa votação em Anápolis mostra como o PT conseguiu ganhar terreno, mas não foi o suficiente para conquistar, manter, né, a prefeitura nas mãos do partido. Eu queria até te fazer uma pergunta relacionada a isso. A força total do PT estadual, regional, foi concentrada em Anápolis? Isso ajudou nesse processo? Foi sim. Umas 2 semanas atrás eu fiz a cobertura de uma caminhada, de alguns exemplos. Uma caminhada no sábado na cidade, em que a Adriana Costa, candidato do PT à prefeitura de Goiânia, estava lá ao lado de Rubens Ottoni, de Antônio Gomide e de João Gomes. Então, outras lideranças do PT de outros municípios, mas principalmente de Goiânia, desceram para Anápolis e tentaram reverter a votação lá, a eleição pró-João Gomes. Agora, Frederico, antes do início das disputas em si mesmo da eleição,
os que estavam mais cotados para ir para o segundo turno, acreditava-se já desde o início que haveria segundo turno na cidade de Anápolis, era o João Gomes, candidato à reeleição, e talvez ali o Pedro Canedo, né? O PT, ele acreditou tanto nisso que ele se esqueceu de analisar o Roberto Naves, e aí depois, quando chegou no segundo tempo, não conseguiu ter uma estratégia para enfrentar o Roberto Naves? Pois é, eu até fiz esse comentário anteriormente, né? O PT acabou sofrendo o que fez com que ele entrasse na prefeitura em 2008. Em 2008, o Antônio Gomide, tanto o Antônio Gomide quanto o Onaide, estavam fora do radar dos candidatos favoritos em 2008, que era, no caso, Frei Valdair e Ridoval Querelotto, e os dois fazendo uma campanha mais propositiva, sem ataques, foi e correu por fora e levou. Dessa vez o PT bobeou. Acho que o PT focou ou acreditava numa eleição tranquila, indo para o segundo turno, mas com um percentual considerável, e no segundo turno conseguiria manter essa distância. E deixou de lado o Roberto com o discurso do novo, de que não é nem do PT, da Dilma e do Lula, nem do governo das obras paradas. De repente vem Roberto, que já tinha montado uma estrutura partidária de coligação proporcional muito boa e majoritária muito boa, deixou correr por fora, e aí, quando entrou no segundo turno, já entrou com uma desvantagem de intenções de voto confirmada na eleição no segundo turno. Nome forte do PT, o ex-prefeito Antônio Gomide foi eleito vereador, muito bem votado, expressiva votação. As chances dele de assumir a presidência da Câmara existem, e isso pode ser um empecilho para a próxima gestão do Roberto Naves? Pois é, eu conversei eu fiz uma entrevista tanto com o Gomide como o João Gomes, conversei com eles depois do resultado, e o Gomide já se posicionou como oposição e definindo que vai cobrar algumas propostas de Roberto Orio, como, por exemplo, a questão da municipalização da água e outras propostas de curto e médio prazo, que foi feito pelo candidato do PTB. Então, vamos fazer um resgate histórico. Gomide, antes de ser eleito prefeito, foi um vereador e um dos mais atuantes na oposição. Dessa vez, ele tem a experiência de ter sido um prefeito muito bem avaliado, entra para a Câmara, retorna para a Câmara com a votação proporcional, a maior votação proporcional do país, e com mais 4 vereadores, mais 5 vereadores que foram eleitos na chapa do João Gomes, 4 do PT. Então, ele entra com essa força. É necessário para fazer um presidente da Câmara? Não, porque lá hoje são 23 vereadores, se eu não me engano. Mas o Gomide exerce uma força, principalmente eleitoral. Hoje, se eu for dizer a minha avaliação, parte do que o João Gomes conseguiu conquistar, recuperar terrenos no turno, tem a ver com a participação efetiva, constante do Antônio Gomide nesse segundo turno, sendo coordenador da campanha, sendo o principal cabo eleitoral, principal enunciante dos discursos do PT e do João Gomes nos programas de rádio e televisão. Ele fez várias gravações de pílulas e participações no programa do João, com mensagem até de 1 minuto, e além das disseminações dessas mensagens nas redes sociais, que eu acho que ajudou muito o João Gomes. Goiânia, por outro lado, a vitória um pouco mais tranquila por parte de Iris Rezende, confirmando o que as últimas pesquisas, tanto do CEPS quanto do Ibope, inclusive com o Ibope quase acertando, cravando mesmo o resultado, e recolocaram mais uma vez Iris Rezende para governar a cidade de Goiânia, acho que prefeito pela 4ª vez, se não me engano, salvo engano. Você teve, Dias, agora lá no comitê, né? Exatamente, do Vanderlan Cardoso, né? Isso. Como é que foi recebida essa derrota por parte da equipe? Por parte da militância, que o primeiro pessoal que estava lá, aliás, pouquíssimas pessoas estavam lá, inclusive acompanhando no telão os resultados, na medida que cresciam os números de urnas apuradas, aumentava a diferença entre Iris e Vanderlan. A gente percebia o semblante, né? Mas quando o Vanderlan chegou, antes dele chega o presidente do PSDB metropolitano, Rafael Lousa, também o presidente do PSC, o deputado estadual Cimeison Silveira, chegam lá e eles prepararam, na verdade, uma espécie de pequena festa, uma homenagem. Não estava
clima de velório, mas também não tinha clima de velório e também não era festa, mas de alguma forma eles estavam tranquilos, aceitaram bem, assimilaram bem o golpe, afirmaram que eles foram vencedores, saindo de terceiro lugar, passando para o segundo turno no segundo lugar e chegando a 43%, né? Então afirma que foi vencedor. Vanderlan Cardoso, na coletiva e depois conversando conosco, afirmou que não de alguma forma sai vencedor. Ele sai vencedor por causa desses números, sai de 11%, que era o que mantinha em terceiro lugar, e chega a 43%. Afirma que não errou, não aceita essa questão de que não errou, mas diverge um pouco da opinião da senadora Lucevânia, que conversou conosco também. Ela afirma que houve erro, e o erro foi a forma de combate, de essa luta acirrada de mostrar o defeito um do outro, e ela fala que a população não assimila isso mais. Né? De acordo com ela, esse foi o erro, mas agora é para frente. Ela, inclusive, dá os parabéns a Elis Rezende, se coloca à disposição de Elis Rezende, que amanhã já começa a trabalhar, e se coloca à disposição do novo prefeito para administrar a cidade. Conversei também com o Zé Hélito, que estava presente. Nós tínhamos lá o presidente do PSDB, tínhamos o presidente do PSC, também chegou o Zé Hélito, vice-governador. Tínhamos também o deputado federal Sandy Júnior, né? E, claro, o vice Tiago Albernaz. Eu perguntei para José Hélito se realmente estava dentro daquela análise que a gente vinha fazendo, se o PSDB realmente tinha se afastado. O governador e o PSDB tinham se afastado na última semana. Ele nega, afirmando que o problema dele foi aquela questão lá em Tubiara, que ele foi alvejado e teve que se afastar, mas de qualquer forma continuou apoiando. Mas ele disse que o governador não se afastou, tanto que o vice era do PSDB e não tinha como fazer isso, não tinha hipótese do PSDB se afastar. A verdade é que o governador ele não se afastou porque ele nem se aproximou. Nem se aproximou, né? E hoje de manhã nós vimos, até comentamos isso aqui, né? Jaime Rincon hoje, de forma inédita, aparece num evento em que estava Vanderlan e fala aquilo que falou em relação a ônus e bônus, e fala também da questão de que o governador não compareceu nos eventos do PSB, do Vanderlan Cardoso, porque não foi chamado. Bem simbólico, né? E aí eu perguntei depois para o Vanderlan o seguinte: em que momento ele tinha sentido, ele havia sentido que aquele discurso ou aquela estratégia não ia dar certo? Ele mesmo assim não deu o braço a torcer. Não deu o braço Pois eu acompanhei essa coletiva e tem um ponto interessante da entrevista que o Vanderlan deu, sinalizando uma possibilidade de ficar ou não na base. E aí ele deu sinais de que manteria essa relação além. Né? Foi uma pergunta nossa, inclusive, né? Eu acho que em relação ele com deu o sinais de que deve se manter dentro desse grupo político. Precisa analisar o histórico do Vanderlan. Ele já deixou outros grupos, inclusive a base, se você for pensar que ele foi prefeito eleito pelo PR em 2004 e era considerado da base, chegou a ser cogitado inclusive a ser vice do Marconi em 2010, foi para o PMDB e deixou o PMDB. E se aproximou do grupo, inclusive do Caiado e tal, e também o Caiado acabou se afastando e agora está de novo na base, tirando como retrospecto de 2004 a 2010, de 2004 a 2010. Eu acho que esse é um ponto que foi importante da coletiva que ele deu, que foi sinalizar. Ele disse por várias vezes, né, que não errou, que não houve erros na campanha, e aí ele cita que o fato de ter começado com 12% e ter terminado com 42%, 43%. 43%. Acho que esses foram os pontos que eu achei interessante na coletiva dele, que eu ouvi vindo de Anápolis para cá. Mas é uma decisão acertada? Ele se manter dentro da base? Eu acho que ele tem grupo. Eu acho que político não tem grupo. Ele vai conversar com as lideranças. Aí a gente questionou ele ainda se ele ia aceitar alguma pasta do governo do Estado. Né? Ele disse que não, vai pensar, vai parar. Para o Vanderlan, porque inclusive até eu cito sempre, quando possível, eu cito uma analogia, uma frase que o Kennedy Alencar uma vez fez, jornalista ex-jornalista, repórter da Folha, comentarista do SBT, da TV, Rede TV, não sei, se eu não me engano, acho que é isso. Quando ele fez uma crítica à Dilma, de que a Dilma tem era uma política que há políticos que constroem pontos e há políticos que detonam pontos, destroem pontos. E eu acho que o Vanderlan vai ter que aprender a construir pontos. Ele mais nessa trajetória
detonou, né, dinamitou pontes do que construiu. E aí, o histórico que a gente precisa se reinventar. Né? Teve na base, saiu da base para ser candidato com apoio do ex-governador Alcides Rodrigues. Depois saiu, ficou um tempo, foi para o PMDB, saiu do PMDB, dinamitou a ponte com o PMDB, depois continuou com parte do grupo do governador Alcides Rodrigues no PSB, e aí quando foi para a base aliada, dinamitou essa ponte com esse grupo do ex-governador Alcides Rodrigues. Agora vamos ver se ele vai se manter nesse grupo aí da base aliada ou se ele vai acabar deixando. Para lembrar, a gente pode até conferir isso amanhã. Amanhã o governador do estado, às 10h30 da manhã, no Palácio Pedro do Vico, vai conceder entrevista para falar sobre isso. Agora, para ele se manter dentro da base aliada, Dias, ele vai precisar repensar mesmo a forma de fazer política dele. Né? Porque senão ele vai ficar sempre conhecido como político municipal. Porque já tentou 2 vezes o Estado, tentou a Prefeitura de Goiânia. Perder muito assim dentro da política, a gente sabe que vai se desgastando até. Cola na imagem de perdedor. Agora, só vale lembrar que a senadora sempre deixou claro que ele não é da base. Ele não é da base. O PSB é da base. Ela é da base, mas ele não é da base. Então ele vai ter que fazer um trabalho de discussão. Agora, ficar senador ele não sendo da base. Aí eu acho que também já ia da estratégia da campanha. Porque o que o Lincoln falou, que ele teria que ter abraçado o governo e tal. Tapia aí o problema. E ter aceitado o ônus, mas também buscado, né, os bônus de ser da base do governo. Essa estratégia acho que ela adotou no sentido, ele é do governador, tem aliança, mas ele é governador. E isso pegou mal. Até que o resultado da eleição acho que mostra isso claramente. E o próprio pessoal, os governistas, se queixaram muito disso nos últimos dias antes da votação. Tanto que teve gente que preferiu não votar a votar nos 2 candidatos, 23%. De abstenção é verdade, muito grande. Agora não dá para entrevistar você, entrevistar você, exatamente. Mas eu vou entrevistar você. Você agora vai falar sobre o Vitorioso. Né? Você falar do Vitorioso, você tem lá no Íris. Exatamente. Assim, a questão é a seguinte, nós tivemos lá no Íris, acho que assim, a festa poderia ter sido maior, mas a chuva atrapalhou bastante ali a chegada, choveu muito hoje em Goiânia. Mas quando eu cheguei agora há pouco aqui, os rojões daí... Sim, agora já está um pouco maior, mas no momento da apuração, aquela coisa daquele esquenta, aquela animação que vai crescendo aos poucos, não houve. Exatamente. O Íris muito ponderado, ele aguardou até o final o anúncio mesmo de que ele estava eleito, exatamente, oficialmente eleito, para ele conceder a entrevista. E foram 2 pontos assim, bastante importantes. Ele se emocionou ao falar que ele voltou para a política. Quando ele recebeu o resultado, ele ajoelhou no chão, ele agradeceu a Deus e ele agradeceu aos eleitores por terem confiado de novo nele e terem reconduzido ele aos goianos, ao povo, ao goianiense, para ter reconduzido ele mais uma vez para a Prefeitura de Goiânia. Em relação aos ataques que ele, porventura, tenha sofrido, ele falou que é passado, que existe isso mesmo dentro de campanhas eleitorais, e que ele disse que o momento agora é de pensar na administração de Goiânia. Ele já vai começar já a partir dessa semana já a pensar na administração de Goiânia. Não quis dizer com isso já em pensar em primeiro escalão, segundo escalão de auxiliares. Mas uma curiosidade, ele falou em transição. Transição ele não falou. Ele vai receber a faixa. Uma das questões também que ele reiterou mais uma vez, ele já havia dito isso hoje pela manhã, no momento que ele estava realizando a votação dele no Colégio Marista, e ele falou mais uma vez agora à noite, de que ele vai cobrar do governador Marconi Perillo o que o Estado tem de responsabilidade sobre Goiânia. Ele falou que questão de parcerias, são todas as parcerias que houverem necessidade, que constitucionalmente fazem parte do governo. Curto, grosso e claro, não saiu nada disso, não falou em questão de tentar uma aproximação com o governador, absolutamente nada. A única coisa que ele disse é de que ele vai exigir que o Estado cumpra o que tem de responsabilidade sobre a capital. Eu vou me auto-entrevistar aqui, porque a gente não falou da entrevista do Roberto, do Orion lá em sim. E eu estou destacando isso porque ele também falou a mesma coisa lá. Diz que recebeu a ligação do governador parabenizando e que vai se reunir com o governador ainda dessa semana e cobrar um respeito maior do Estado com a cidade de Anápolis. E aí destacou principalmente a questão da água. O problema que lá é persistente, já dura muitos anos, há mais de uma década, e que ele vai buscar uma solução
e quer sentar com o governador e que isso seja resolvido na cidade. Pois bem, então, gente, nós agora vamos chegando ao final desse dia bastante cansativo, mas bastante produtivo. Eu gostaria aqui de convidar a todos que participaram hoje, Vacil, Ana Paula, Daniel, para que, por favor, a nossa equipe aqui do Pauta Goiás, para a gente se despedir de todo mundo. Jackson, por favor, não finge que está mexendo no celular, não. Vem para cá. Daniel, bom dia. Vacil também. Então é isso, Rodrigo. gente. Nós já... Rodrigão tá cuidando da parte técnica, ele não vai conseguir. Você pode deixar aí, vem pra cá, Rodrigo, por favor. Sinta-se representado, então, Rodrigo. Bom, gente, Por nós... lá também, né? Tá faltando o Ademir. Cadê o Ademir? Ademir. Cadê o Ademir? Bom, gente, bom internauta, nós aqui gostaríamos de... Um pouquinho mais para trás, Vacil. E alguém chama o Ademir lá, por favor. Vamos esperar o Ademir, né? Por favor, por favor. Um dia o Ademir foi o que mais participou hoje, né? Acho que o Da outra vez não estava aqui, só acho que não estava o Vacil e o Ademir, e que a gente fez também essa mesma despedida. E o Fábio, né? Participava. Fábio participava. Exatamente. Não fazia parte da. O Vacil estava numa aventura pelo interior do estado. Passa 4, né? É numa cidade aí que a gente passa bem para Caldas Novas. Né? Depende do trajeto. Eu nem sei qual passa, que é. né? E aí, Vacil, você que é nosso patrão, nosso pai aqui, dá uma fala pra gente dessa cobertura emocionante. Já. Se quiser destronar a gente, pode sentar na mesa. Vocês que falam aí, nós estamos aqui só nos bastidores. Eles só estão no background. Vamos esperar o Ademir, porque ele Só pra gente falar, já que a gente está citando o Vacil, essa aqui, acho que é a sua primeira cobertura de eleições que você participa? É, né? É minha estreia. Exatamente. Nós estamos no caminho certo? A Pauta Goiás está no caminho. Não, eu que pergunto vocês, eu estou no caminho certo. Eu tô esperando chegar o Ademir, porque aqui começou com o José Ludovico, o outro começou com o Pedro. Bastante gente. Tá bom, infelizmente o Ademir aqui já foi embora. Exatamente. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a você que nos acompanhou hoje desde as 8 horas, 9 horas da manhã com o primeiro boletim, mas já a equipe trabalhando já desde cedo, desde 8 horas da manhã. Convidamos você para continuar acompanhando o Pauta Goiás. Amanhã nós já temos repercussões sobre os resultados de hoje. Tem entrevista do governador, nosso querido Dias vai fazer a cobertura lá. O Iris vai continuar falando. Terça-feira já tem a entrevista também do Iris Rezende. Então nós mantemos aqui a nossa vontade para que você continue sempre nos acompanhando, nos prestigiando e fazendo com que o Pauta Goiás se torne aí um dos veículos de comunicação, dos sites de comunicação, um dos maiores aí do estado de Goiás. Uma boa noite e até a próxima. Uma salva de palmas para vocês, né?